Salve, turma! Mais um corte do Bopismo. Deixa o like, se inscreve, engaja no vídeo. A gente tá crescendo rumo a 200 mil inscritos. Vamos pro 352, primeiro quadro do programa. Agora chegou a hora de falar mal dos outros. Não, fala bem. Eu queria saber as suas 3 séries favoritas, professor. Séries. Determina muito... e era também na pandemia, né, cara? Eu acho que isso faz todo sentido. This Is Us. Puta. This Is Us. Quantas pessoas falam de This Is Us com você? Cara, os últimos 4 programas, os 4 convidados falaram de This Is Us. Cara, e o Zupac falou comigo várias vezes, né? Assim, você tem que ver, você vai gostar. Eu nunca vi, sabia? Você nunca viu? Nunca vi. Eu te entendo. Porque eu também, durante muito tempo, não quis ver. Mas aí chegou a pandemia e eu e o Renato em casa, aquela história, e a gente foi ver. A gente foi... Porque também tem outra coisa, né? O futebol, ele é maravilhoso, mas o futebol te consome. Muito. E várias vezes eu penso assim, emborreci. Porque não consigo mais fazer, não consigo mais parar para ler. Porque se eu paro para ler, deixa eu ver, já chegou aqui, ó. O Liverpool Echo já tá publicando alguma coisa que eu tenho que ler. E aí daqui a pouco vem o Chronicle do Newcastle. Daqui a pouco vem... Aí eu larguei o livro. O que eu tô fazendo? Eu tava na rede lendo o livro, agora eu já joguei o livro fora. O cachorro já levou. Olha ele lá, rasgando as páginas. E isso é assim... Quer não, é minha profissão. Claro. E é um nível que eu... Chato falar isso. É um nível que eu atingi de preparação para as coisas, né? É chato, mas eu até encorpei para falar. É verdade. Porque, assim, eu tenho arquivos aqui de preparação e de vasculhar dia a dia de clubes que, assim, não quero abrir mão também, sabe? Só que nisso, aquele livro... O cachorro acabou de mastigar a página 60. Cuspiu a página 60. A 59, ele cuspiu, não gostou, achou que não estava legal. E você vai ficando distante de coisas que te dá, que te alimentam e que te dão prazer, né? Mas na pandemia não teve como, porque eu ficava em casa. E assim, trabalhando, fazendo várias coisas de casa, mas em casa você tem mais tempo, né? E aí eu caí no This Is Us. E o This Is Us foi muito ensinamento para mim, muito. Talvez o mais forte tenha sido ligado à minha mãe. De ver como pessoas abriram mão da vida dela abriu mão da vida dela. Luca, quando meu pai saiu, ela não era uma mulher estruturada emocionalmente e financeiramente. Então a gente tinha uma condição financeira muito legal para aquela época e que tudo foi se perdendo. Os carros que a gente tinha, o apartamento que a gente tinha, tudo. E ela não sabia como conviver com algumas dívidas, com um apartamento para pagar no antigo BNH. Faltavam vários meses, vários anos. Ela não conseguiu, ela perdeu o apartamento. E assim, a gente foi perdendo a condição que a gente tinha. Isso tudo foi ótimo para mim. Porque eu passei a conviver com situações muito diferentes. Eu acho que eu seria um menininho muito chatinho, sem graça. Assim. Se eu não tivesse experimentado coisas que eu experimentei. Morar em um lugar completamente diferente do lugar que eu morei. Estudar num colégio completamente diferente do que eu estudava. Porque isso foi me enriquecendo. Porque eu fui vendo o outro. Senão eu seria um menininho... Blé, né? E eu percebi que isso... naquele momento eu não gostei, porque eu não podia mais comer o que eu comia, eu não podia mais... E eu vou chegar no ponto. Num dos episódios, eu percebi o esforço que os pais da Beth, esposa do Randall, fizeram para que ela estudasse balé. Eles não tinham condição, mas ela estudou balé. E aí, ela foi maltratada por um professor e deixou de fazer parte do corpo de baile, do corpo do balé, por uma chatice, ou talvez por ela ser preta, mas assim, mas a coisa não ficou clara. E aí ela teve a oportunidade depois de falar para esse cara, encontrar com esse cara e falar, olha, o que você fez? A minha família não tinha condição e ela pagou e você fez isso com a gente. E aí, assim, uma ficha... caiu imediatamente. E naquele episódio eu quase parei.
falei, não quero ver mais nada, porque isso aqui vai ser muito, muito difícil. Mas, pelo contrário, ele me fortaleceu. No episódio tinha um pedaço de carne. E esse pedaço de carne não era dela, era meu. Pra gente comer no almoço. E... Pô, eu tenho que valorizar isso. Eu não vou deixar o gaiato fazer sacanagem comigo. Eu não vou deixar o cara pular na minha cabeça, pisar na minha cabeça. Porque não é na minha cabeça que ele tá pisando, é no pedaço de bife que ela não comeu. Para que eu tivesse a oportunidade de estar aqui hoje. Para que eu tivesse a oportunidade de ser o comentarista da Premier League, de ser... Sim, isso não é assim, obra... Mário Marra, vamos colocar ele ali. Não, isso não é obra do acaso, isso é conteúdo. É de muito trabalho, É claro que eu erro todos os dias, mas é um conteúdo alicerçado na oportunidade que eu tive, porque ela não comeu a carne para eu comer. Então vamos pro pau. Vamos ver qual é. Porque eu sou bonzinho, mas eu também sei me defender. Não, isso não é uma ameaça. Mas só que assim, eu preciso acreditar nos alicerces que foram criados em mim. E eu acredito neles. E o This Is Us me fez fortalecer muita coisa. E também me fez gostar muito do Bruce. Depois a gente fala do Bruce Springsteen. This Is Us... Você viu Afterlife, Rick Gervais? Absurdo. 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 Minha esposa, nos 2 primeiros episódios, quis me matar. Por quê? Esse negócio é lento, não vai acontecer nada. E é lento, né? É lento. inglês, né, cara? É inglês. lento. Eu amo, né? Eu amo também. E... Primoroso, roteiro primoroso. E o Afterlife, assim, é incrível. Você só quer 3? A gente pode ir por meio? Eu já fui em 2. E todos esses 2 de muita oportunidade de reflexão. Sim. O que se tornou a minha vida, tá? Se tornou a minha vida, assim. Aquela obra é incrível e tal. Cara, mas eu não refleti nada. Então, ela é incrível. Mas eu não quero levar ela pro 352. Sim, exato. Eu poderia falar do Get Back. Por causa do meu amor pelos Beatles. Depois eu te mostro essa tatuagem, eu vou te mostrar ela agora. Quero ver. Xiii, tá mais apertado do que eu esperava. Vamos lá. Get Back é uma coisa... Porque assim, é o buraco da fechadura que todo mundo quis espiar, isso, né? Aquela... podia ser um mosquitinho pra ver. Exato. Tal. O Get Back é o mosquitinho E a com câmera um ficou drone ligada, ali. e até onde eles pensaram que não tinha câmera, mas tinha um microfone escondido. Exatamente. E ferrou, né? Não, porque... E você vê que eles eram geniais no simples, né? No minúsculo. Cacete. Deixa eu ver Isso a aqui, tatuagem. Dá pra ver daí? Isso aqui é Abbey Road. Abbey Road. E um dia eu virei pra tatuadora, eu vou fazer um merchan dela, Legadelha, maravilhosa Legadelha. E ela é uma artista. Então, falei com ela assim, Lê, é o seguinte, eu quero uma tatuagem dos Beatles e eu aprendi a gostar de Beatles por causa da minha mãe. Aí ela, ok, passa aqui no estúdio, tal, semana que vem, que a gente vou te mostrar alguma coisa. Foi só isso que eu falei. Eu tinha pensado que ela ia colocar as 4 carinhas e a carinha da minha mãe do lado, ou o nome da minha mãe, alguma coisa assim e tal. Ela fez Abbey Road e na frente... que incrível, não acredito. Na frente tá minha mãe aqui carregando uma bolsa, tal, atravessando a rua. Nossa, que lindo, E é a capa, cara. assim, é lindo, né? Assim, é uma obra de arte. Nossa, que lindo. Lindo. É a sensibilidade dela que me conquistou e que valeu o merchan. Você falou que tinha uma outra tatuagem sobre a sua mãe, é essa? É essa, É essa, entendi. Aqui tem as Coordenadas. coordenadas. Que linda, cara. Tá bonita essa tatuagem. É recente essa, não? Não. Nossa, ela tá super nítida. Parque Municipal de Belo Horizonte, que é o meu chão, é o meu... Tá embaixo, né? É a minha solidez, é a minha raiz. Avenida Paulista, que assim é a minha vida. Cavern Club. Puta, que incrível, cara. É o meu sonho. Nossa, que lindo. Então eu acho que são 3. Eu até anotei outros aqui, deixa eu ver se eu faço. Não, tá bom. Tá bom. Poderia falar de futebol, falar de Sunderland Till I Die, The English Game. Você viu When Eagles Dare sobre o Crystal Palace? Nossa, vamos Essas coisas muito legais, sim. Mas de futebol eu gosto muito. Agora a gente vai falar de futebol do seu Clube Atlético Mineiro, Galo Forte Vingador, mas eu quero saber... Dá pra tirar isso da minha vida? Não. Queria saber quais foram os 5 jogadores do Galo que mais te irritaram na vida. 5? Mas só? Tô brincando.
Atlético teve em 76, eu sou velho, né? O Atlético teve em 76 um goleiro, Ortiz, argentino, e ele me irritou. Porque, assim, numa final, assim, ele... nem lembro direito, mas ele tentava... Ele não defendia com a mão, ele tentava matar a bola no peito, assim. Merda, ele me irritava. Ele talvez tenha sido o que mais me irritou. Os outros que mais me irritaram, são contemporâneos, tem até, assim, não quero te ferir, não quero te magoar, mas em algum momento, assim, normalmente eles passam pela coisa, assim, de um certo desdém com a camisa do clube. E aí, assim, teve o Emerson Conceição, lateral, eu senti um certo desdém. Eu compreendo o desdém. O clube era muito mal administrado, tal, mas não é o clube, cara, é a torcida. Assim, é a história. Isso não pode, sabe? Assim, não pode. Final do Brasileiro de 99, o Marques machuca e entra o Curê. Não tem culpa nenhuma, cara. Ele não tem culpa. Só que ele não tinha capacidade de ser decisivo. Como citou ele. Ele não tinha capacidade de ser decisivo como o Marques. E assim... A culpa não é dele, a culpa é minha. De ter depositado nele expectativas e assim... E os caras, né, assim... mais 2... Deixa eu pensar. Eu acho que eu preparei só 3 deles. Dos que mais me irritaram. Se quiser, a gente pode colocar... Não. O Atlético passando por uma crise financeira. Parece que crise financeira e Clube Atlético Mineiro, acho que são sinônimos. Você pode chegar no banco e falar pro gerente, olha, eu tô com o Clube Atlético Mineiro, tal. O gerente vai entender, é crise financeira, o que você está querendo dizer. Ele vai falar, eu percebi, inclusive, né? Eu vou falar aqui em São Paulo, eu vou falar, eu tô com o São Paulo Futebol Clube, cara. Talvez em Minas seja isso aqui. Eu tô com o São Paulo Futebol Clube, cara, consignado empréstimo. Vamos lá, resolve isso. É isso. Mas e aí, nessa crise, o Atlético contratou alguns jogadores jovens e que, no primeiro clássico contra o Cruzeiro, o cara foi muito mal e não apareceu mais. Ele me irritou muito, porque os meus colegas ficavam me zoando, né? Era Lica, um zagueiro que sumiu. E naquela época também... deixa eu ver. Tem alguém hoje que te irrite um pouco mais? Hoje no time? Cara, porque a minha cabeça mudou. Assim, naquela época eu era muito mais raivoso e emocional. Assim, tem jogador que eu talvez não goste tanto, mas tipo, eu vejo a utilidade e entendo de novo, assim, a culpa não é dele. Estão pagando o salário dele, assim, sem dúvida. Quem trouxe, né? Mas também a gente não tem muito controle que irrita, né? Você fala, eu mudei totalmente mesmo. Por exemplo, o Ferreirinha pegar na bola, eu fico taquicárdico, tenho certeza. Colocar um marca-passo, quando ele... E assim, jogador que pode ser útil e tudo mais e tal, mas eu sou muito complacente com vários outros que eu odiaria quando eu era mais novo. Mas o Ferreirinha ainda me altera. Então eu acho que é normal. Então, do elenco hoje, eu consigo ter respeito e carinho, mas deve ter alguém. Tô tentando lembrar alguém do elenco atual. Certamente não é o Hulk, né? Certamente não é, amo. De vez em quando o Rony me irrita, por um erro técnico ou outro, mas, cara, o que ele morre em campo é um absurdo. Então ele já passou dessa fase de irritar. Ele irrita quando ele erra o cruzamento e tal, assim. Mas eu não guardo essa mágoa, porque eu sei que um minuto depois ele tá lá atrás, batendo a cabeça na trave. É um... Lutador, né? O lutador. Então, assim, não tenho coragem de colocar ele nessa... Vamos fazer 3-4-3, então. Em vez de 3-5-2. Você já falou 4? 3-4-3. Vamos. Me fala 3 filmes que te emocionaram. Filmes? Ainda estou aqui. De bate-pronto. E engraçado, porque eu fui com a minha esposa, assim, pensando em... Tenho certeza que vou passar vergonha, de tanto que eu vou chorar aqui e tal. E eu não chorei. Não chorei... E você sabe que eu sou um chorão. Não chorei, mas saí com, assim, um peito amarrado, sabe? Assim, uma angústia, uma coisa assim... Isso não pode acontecer de novo. Cara, isso não pode. A gente precisa falar disso, a gente precisa... Caralho, isso aí com a mesma sensação, uma fúria. Assim. E eu fiquei até assim, olha, estou crescendo, não chorei.
Milton Bituca Nascimento. Esse passei vergonha. É. Esse passei vergonha. Porque esse era um filme da história do Milton. E tava lá um idiota soluçando na sala de cinema. Eu tava soluçando. Porque o Milton é muito do que eu vi na minha infância, do meu cenário de vida, as montanhas aqui atrás, e a capa de disco, e a Praça da Liberdade e tal. E vendo que aquilo era uma despedida, né? Eu soluçava. A Renata botava a mão assim, tipo, quer um lencinho, quer uma pipoca, vamos mudar de assunto e tal. Porque não era de chorar, mas falava direto pra mim. Sim. Então eu esqueci que as pessoas estavam do lado e tal, e terminou o filme. Um cara que tava embaixo olhou pra mim, ele quis olhar, né? Quem será esse idiota que tá chorando de soluçar? Aí ele olhou, me viu, aí ele, você é o Mário Marra? Eu falei, não, irmão gêmeo. Tá. Ele, eu sou mineiro, sou de... Acho que ele falou que era de Itajubá, não sei. Eu sou fã de esporte, eu vejo sempre vocês, tal. Que legal te encontrar aqui. Eu falei, é legal demais. Maravilhoso. Ridículo. Caçador de Mim é uma das músicas mais lindas de todos os tempos. Então, impressionante. E agora perdemos o Lobos. Deixa eu ver qual que eu tinha colocado aqui como... eu sou muito ridículo, Bop, muito. Você não é nem um pouco, mas Aí é o seguinte, a gente ia fazer um jogo, Corinthians e Huracan. E eu falei, pô, Huracan, Breilove, acabou de falar comigo do Segredo dos Seus Olhos. Eu vou ver, porque inclusive tem uma cena do filme que passa no estádio. E aí eu tô no avião, baixei o filme, tudo no avião. Tô eu vendo e assim... amando desesperadamente, assim, e ao mesmo tempo, como é forte, como é potente, como assim, como o título pode dizer de muita coisa. E eu acho que ele é um que me emocionou talvez não no sentido de ficar passando a mesma vergonha que eu passei no Milton Bituca Nascimento, ou Bituca, Milton Nascimento, assim, eu sou péssimo de nomes, tá? Nome de jogador eu sei quase tudo. Mas o resto da vida acabou. Foi tudo pro ralo do futebol. Acho que são 3. Eu coloquei mais um aqui que eu não lembro. Grito de Liberdade. Lembra? Cry Freedom. Falando do apartheid, falando da África do Sul, falando de Steve Biko e de Nelson Mandela. De como o Biko morreu. Tem até uma música super legal do Peter Gabriel, Steve Biko. Ouça, acho que você vai gostar. E da história dele. E o Peter Gabriel, ele faz a voz de alguém gritando, Steve Biko! Tipo, e ele morreu. Um grito de liberdade. Esse é outro, que se uma sala de cinema hoje em dia não é aconselhável ir ao meu lado, porque eu passo vergonha. O filme que eu fiquei assim foi aquele Jojo Rabbit, você viu? Cara, não sei se vi. Eu fui sozinho ao cinema, chorei de soluçar. Na semana seguinte eu levei a minha mãe, chorei de soluçar. Levei minhas 2 irmãs, chorei de soluçar. Eu não sei porquê, assim, o filme que me... o que você falou um pouco do negócio do Milton, ele ressoou em mim, assim, um dardo no meu... Cara, sinistro.